Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Estamos aqui hoje estudando, dando continuidade ao estudo dos direitos reais. Nós estamos estudando a posse e hoje vamos começar a estudar a classificação da posse. A posse se classifica em 4 formas principais. A primeira delas é a posse pode ser a posse direta ou a posse indireta, ou seja, o desmembramento da posse. A posse pode ser desmembrada. Eu posso ter sobre um mesmo objeto vários possuidores, porque a posse tem essa característica. Eu não posso esquecer que a posse tem essa característica de desmembramento. Então toda e qualquer pessoa que seja possuidora pode exercer os poderes de proteção à posse, ok? Então nós temos aqui no desmembramento da posse, por exemplo, eu tenho o proprietário. O proprietário, vamos imaginar, o proprietário, escritura pública registrada, nós já vimos, que ele é o possuidor, ele exerce o direito real por excelência, ele tem posse. Só que ele pega e institui um usufruto em favor do B. B é o usufrutuário. O B adquire aquela propriedade, podendo usar e fruir dela. Ok? Por contrato. Ok? Só que também um contrato que vai ser registrado. Nós vamos estudar ainda e ver que o usufruto é um direito real também, como a propriedade. E esse B, que é o usufruto, ele pega e loca, faz um contrato de locação a C. Ok? O C está lá com o bem, com o imóvel, e resolve fazer uma sublocação para D. Então nós temos aqui no nosso exemplo, o proprietário, o usufrutuário, o locador e o sublocador. Todos com posse. Só que posse direta e posse indireta. O proprietário, o usufrutuário e o locador, eles estão exercendo uma posse indireta, porque eles não estão no bem. Então, por exemplo, imagine que o nosso bem aqui seja um apartamento. Tanto o proprietário, o usufrutuário e o locador, eles não estão no bem. Por quê? Porque o bem foi sublocado. Quem está no bem é o D. D exerce a posse direta. É ele que está morando no apartamento. Então ele pode exercer os poderes de possuidor. Ele pode defender a sua posse em relação de alguém que injustamente queira tirar dele. Só que não só ele. Ele, como possuidor direto, ele pode exercer seus direitos de possuidor. Só que também o C, como locador, também pode. O B, como usufrutuário, também. E o A, como proprietário, também pode exercer os seus, o direito de possuidor. Porque todos têm a posse. Só que essa posse foi desmembrada. Enquanto eu tenho alguns que têm a posse indireta, porque não estão nesse exato momento com o bem, eu tenho alguém que exerce a posse direta. No nosso exemplo, o D, que está morando no apartamento. Ok? Mas, importante frisar, todos eles podem defender a posse. Ok? Todos eles são possuidores. Só que alguns possuidores indiretos e outros possuidores diretos. Isso acontece por quê? Porque a posse ela pode ser desmembrada. Eu posso desmembrar a posse em várias pessoas que assim podem adquirir. Ok? Essa é a primeira classificação. A segunda classificação de posse que nós temos é a posse justa e a posse injusta. A posse justa é aquela posse que ela não é violenta, clandestina ou precária. A contrário senso, a posse injusta é aquela adquirida com violência, clandestinidade ou precariedade, que são os vícios da posse, que pode ocorrer. Ok? Então, importante. O artigo 1208 do Código Civil, ele determina o seguinte, que não constitui posse quem exerce ela de forma violenta ou clandestina, antes de cessar a violência ou a clandestinidade. Isso é importante, esse finalzinho do artigo 1208. Por quê? Posse violenta. O que é posse violenta?
é a posse adquirida por violência, mas já cessada a violência. Isso é muito importante, tá? Porque ela foi adquirida com violência, só que essa violência já está cessada. Porque antes de cessar a violência, por força do artigo 1208, essa pessoa não tem posse, ela tem detenção. Né? Lembra, o nosso Código Civil adota a teoria objetiva, né, da posse, aonde exerce posse aquele que tem poder de fato sobre a coisa, que pode usar a coisa. Contudo, detenção, quem que vai exercer? Aquele que a lei determinar. Aqui é um caso, a lei determina que aquele que exerce, tá, um poder de fato sobre a coisa, mas de forma violenta, ele não tem posse, ele tem detenção. Beleza? Então, cessar a violência, aí sim, até pelo texto que nós, né, do 1208, cessar a violência, aí sim, aquela que era detenção passa a ser posse injusta, porque foi adquirida por violência. O mesmo ocorre com a clandestinidade. Eu tenho a detenção enquanto aquela posse for clandestina e escondida, no momento em que ela se torna pública, cessou a clandestinidade. Aí eu tenho o quê? A posse injusta. Né? Artigo 1208 também determina. A parte final lá fala que não induz posse atos de violência ou clandestinidade, somente após de cessar esses atos. Então, cessada a clandestinidade, o que era detenção passa a ser posse injusta. Agora é interessante, quando cessa a clandestinidade? A doutrina determina, né, existem duas posições, dois posicionamentos. Uma fala, não, cessa a clandestinidade quando a pessoa, né, começa da publicidade que está com aquele bem. Vamos imaginar o furto de um relógio. O cara vai e furtou o relógio, está escondido. Ele tem uma, né, ele está de posse, ele está com o relógio, só que ele tem mera detenção, porque ainda é clandestino. Ele não pode exercer sobre aquele relógio direitos de possuidor, porque ele não tem posse. Ele só tem detenção. Mas no momento que ele passa a usar o relógio público, dar publicidade para, né, parte da doutrina, cessou a clandestinidade. Ele passa a ter posse injusta. Só que a doutrina, né, a corrente majoritária, entende que só vai cessar a clandestinidade não quando ele simplesmente dar publicidade, mas quando o antigo proprietário saber que ele está utilizando, ele está de posse do bem, de posse do relógio, por exemplo. Neste momento, cessa a clandestinidade para ele. E aí sim, ele deixa de ter detenção e passa a ter posse injusta desse bem. Ok? Muito bem. Outro ponto também que, né, tem relação à posse justa e à posse injusta é a questão da precariedade, né, da posse precária. A posse precária, né, ela já é um pouco diferente da posse violenta ou clandestina, aonde nós temos uma situação de detenção que evoluiu para a posse injusta, né, na violenta porque foi cessada a violência, na clandestina porque foi cessada a clandestinidade. Na posse precária eu não tenho a detenção. Na posse precária eu tenho uma posse justa. Só que em um determinado momento ocorreu uma inversão do ânimo. Né? Por exemplo, para melhor esclarecer, eu empresto um livro a um colega. Emprestei. Estava dando prova, e aí ele precisava estudar, ele pediu o livro emprestado por uma semana para estudar para a prova. Eu emprestei o livro para ele. Beleza. Ele está com o meu livro, ele é o quê? Ele tem o quê sobre o livro? Posse justa. Eu emprestei para ele. Eu fiz um contrato de empréstimo, né? Eu emprestei, ele vai me devolver, né? Pelo menos eu espero que ele devolva, tá? Mas quando eu fui lá, passou as provas, passou tudo, que eu fui lá pedir o livro, ele falou, não, agora o livro é meu. Ou seja, houve uma inversão de ânimos. Aquele ânimo que ele tinha de saber, né, que ele não era o proprietário, ele não era o dono do livro, passa, né? Ele passa a ter o quê? O ânimo de dono, de proprietário, dizer, não, o livro é meu agora. Então, nesse momento em que ocorre a inversão do ânimo, nesse momento, essa posse que era justa, ela se torna posse injusta. Ok?
Então, rapidamente, quando se trata de posse justa e posse injusta, eu tenho que lembrar dos vícios da posse: violência, clandestinidade e precariedade, ok? Na posse violenta e clandestina, eu tenho, anterior a essa posse injusta, uma situação de detenção, porque o artigo 1208 assim determina que os atos violentos e clandestinos não sejam posse, só mera detenção, ok? Mas uma vez cessada essa violência ou essa clandestinidade, aqueles atos que eram detenção passa a ser posse, só que agora posse injusta, ok? Já na precariedade, nós não temos detenção. A posse começa como justa. Eu emprestei e ele está utilizando aquele bem de forma justa, tudo normal. Mas no momento, em algum momento ele para, peraí, eu não vou mais devolver. Agora esse bem é meu. Há uma inversão do ânimos. Então aquela posse que era justa passa a ser posse injusta. Ok? Muito bem, Nós vamos dar continuidade na classificação no nosso próximo encontro, mas até lá, muito bom estudo a todos e aprenda direito. A OAB mais perto de você.